Boa noite. Moro no estado do Paraná e esse relato aconteceu comigo alguns anos atrás. A cidade que moro é pequena, tranquila e hospitaleira, e por esse motivo não vou falar meu nome, mas podem me chamar de Rui. Faço parte de uma equipe de segurança armada na cidade que moro e trabalho à noite fazendo a segurança de algumas empresas. E foi numa dessas empresas, uma em particular, que se encontra desativada há algum tempo, que fui testemunha de algo que nunca mais será esquecido por mim. Uma dessas empresas em que trabalho se encontra na área rural e não é tão longe da cidade. E por esse motivo, sempre faço o caminho de bicicleta, pois tenho a chance de admirar a paisagem e também esquecer um pouco o quanto é agitada a cidade. Mas tudo estava para mudar. Tão logo cheguei no meu local de trabalho, outros dois amigos vieram ao meu encontro e me alertaram que alguma coisa estava andando ao redor da empresa durante a noite, e que seria melhor ficarmos em três para fazer a segurança. Com todo o meu tempo de trabalho nessa área, nunca vi nada de diferente e nunca tive nenhuma surpresa desagradável. Mal sabia que tudo iria mudar com essa maldita experiência pela qual eu teria que passar. Era uma noite bonita, céu estrelado e o clima estava agradável. Uma noite que tinha tudo para ser uma noite comum de trabalho. Pena que tudo estava para mudar. Quando foi próximo às 11 horas da noite, começamos a ouvir como se fossem gritos que se assemelhavam a gritos de pessoas. E os gritos vinham detrás de um silo de sementes que tinha na empresa. Eu e os outros dois companheiros de ronda chegamos a pensar que alguém poderia estar tentando nos assustar para entrar pelos fundos da empresa e roubar máquinas que estavam desativadas. Mas toda a nossa desconfiança mudou quando começamos a ouvir urros tão altos que me fizeram pensar se era alguém ou se era algum animal que poderia estar à espreita. Quanto mais perto os gritos chegavam de nós, mais atentos ficávamos. Não vou mentir, aqueles gritos eram tão horrendos que me deixavam com as pernas mole. Os fundos da empresa eram cercados por uma vasta plantação de bambu. Que gritava e urrava vinha derrubando esse bambuzá com uma facilidade imensa que até parecia uma máquina. O medo tomou conta de todos nós. No terreno da empresa tinha uma caixa de água muito alta, e para ficarmos em segurança e escapar do ataque do que estava à espreita da empresa, subimos nessa caixa, nos deitamos lá em cima e ficamos à espera do que poderia sair do meio do bambuzal. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Nunca tinha visto nada como aquilo. Meu companheiro fez sinal para ficarmos quietos. Trabalhamos armados, e a disciplina que recebemos é para nunca usarmos as armas, e sim tentar imobilizar qualquer pessoa que esteja fora de si ou que nos ataque. Mas naquela situação a nossa reação foi cada um empunhar a sua arma e ficar à espera, e pedindo para aquilo não nos ver. Aquilo parecia uma pessoa, muito alta, o corpo coberto por pelos, mãos enormes e seus olhos eram vermelhos como fogo. Sua cabeça era parecida com a cabeça de um grande cão. Eu pensava, que diabos era aquilo? Em poucos minutos, logo após a aparição daquela coisa, todo o local foi tomado por um cheiro de carniça e enxofre. Nessa empresa tinha alguns cachorros da região que sempre estavam por ali. Quando viram aquela coisa, foram para cima daquilo. Eu vi aquela maldita fera pegar os cachorros e rasgar ao meio, sem nenhuma dificuldade. E quando os cachorros não eram mortos, eram jogados longe com os tapas que levavam daquilo. Eu e meus companheiros descarregamos nossas armas naquela coisa. Aquilo urrava de dor ou raiva. Aquela maldita fera nos viu.
O medo tomou conta de todos nós, no momento em que aquela coisa se colocou em pé. Aquilo urrava de dor ou raiva. Aquela maldita fera nos viu. O medo tomou conta de todos nós no momento em que aquela coisa se colocou em pé e gritava olhando em nossa direção. Carregamos as armas novamente e ficamos à espera do pior. Se aquilo nos pegasse, era a morte na certa. Então ouvimos tiros de grosso calibre. Aquilo gritava muito alto, e não demorou muito para aquele ser do inferno sair correndo para dentro do bambuzal. Então da caixa d'água podíamos ver que do lado de fora da empresa tinha um homem parado no portão da empresa. Então logo descemos, fomos até aquele senhor. Ele perguntou se estávamos todos bem. Respondimos que sim. Aquele homem acabou nos falando um pouco sobre aquela criatura. Ele falou que já fazia algum tempo que estava caçando aquela coisa. Então pensei, o que levaria uma pessoa a se arriscar tanto atrás daquela besta infernal? Não demorou muito para mim entender o porquê dele estar atrás daquele cão do inferno. Então aquele senhor nos contou que aquela maldita fera tinha invadido sua propriedade em uma noite e acabou matando um dos seus filhos. Ouvir aquele homem falar aquilo me deixou muito assustado. Ele falou que aquilo iria voltar e não descansaria enquanto não nos matasse. Então perguntei, mas que animal é aquele? E ele me respondeu, muitos acreditam que essa maldita fera só aparece na lua cheia ou na quaresma. Ele me olhou e me lembro dele me falar lentamente, aquilo é um maldito lobisomem. Ficamos todos quietos por alguns segundos. Então aquele homem nos desejou boa sorte e falou para ficarmos alerta nas próximas noites. Faltavam algumas horas para o nosso horário de serviço estar completo. Fizemos a troca de turno. Entregamos as armas para os companheiros que ficariam de dia naquela empresa. Contamos tudo e eles não acreditaram. Mas quando viram os cachorros estraçalhados, se assustaram. Tão logo chegamos na empresa, pedi para ser mudado de setor. E falei que se não fosse, eu iria pedir a conta. Para aquele lugar não voltaria mais. Então fui transferido para outro local. Nunca mais soube se aquilo voltou a atacar naquela chácara. Confesso que nunca esperava passar por isso. E essa experiência eu vou carregar para sempre comigo. Obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Carlos. Sou representante de uma empresa multinacional e por esse motivo não vou falar a cidade em que essa empresa está instalada. Esse acontecimento aconteceu comigo no ano de 2019, exatamente em novembro. A empresa que trabalho importa e exporta matéria-prima, não só para o Brasil, mas também para outros países. Então, sempre que é necessário, eu acabo viajando para estar representando e fechando parcerias com empresas que têm interesse nos produtos que fabricamos. Minha viagem já estava marcada para uma sexta-feira às 18 horas, uma viagem que levaria um pouco mais de 3 dias. Tão logo cheguei na cidade, onde era meu destino, ainda teria que rodar mais alguns quilômetros de estradas de terra, até chegar na empresa que tinha interesse nos nossos produtos. Mas antes de ir em direção a essa empresa, me instalei em um hotel na cidade. Devido à viagem longa, precisava de um banho e algumas horas de descanso. Mais à tarde me acordei e quando estava para entrar em meu carro, vi um homem vindo em minha direção. E por não conhecer o caminho para chegar no meu destino, resolvi pedir informação para aquela pessoa. E tão logo aquele homem passou a informação, ele me perguntou se eu estaria indo àquele horário para o local que perguntei. Falei que sim. Então ele me falou que a estrada não era tão boa e não possuía iluminação, e que alguns boatos corriam na cidade de pessoas que viram e também foram atacadas por um animal muito grande. Aquele homem me aconselhou a não fazer o caminho à noite, pois era muito perigoso. Não sou de andar armado, e para falar a verdade, nem gosto de armas, mas sempre que fazia longas viagens, eu carregava comigo um 38 carregado, que ficava preso embaixo do painel do meu carro. Graças a Deus nunca precisei usá-lo, e achava que não seria dessa vez. Segui meu caminho, seria mais algumas horas até chegar no meu destino. O caminho era muito bonito, com grandes desfiladeiros, mata fechada,
lindas fazendas, e tão logo começou a escurecer, notei que à minha frente tinha um carroceiro, e resolvi perguntar se ele morava naquela região, e se ele poderia me informar o caminho para chegar em meu destino. Então encostei o carro junto à carroça, e um senhor com um semblante bem cansado me olhou. Dei boa noite e ele não me respondeu. Então falei o nome da empresa que eu queria chegar, e ele apontou para a rua à direita da bifurcação. Agradeci a informação e entrei à direita, mas antes de tudo olhei pelo retrovisor e vi aquele senhor tirando sua roupa. Desacelerei o carro e fiquei de olho. Aquele homem ficou nu, saltou a carroça e entrou na mata. Fiquei pensando, o que levaria uma pessoa a fazer isso? Cheguei a pensar que poderia ser algum problema psicológico. Mal eu sabia que iria descobrir da pior maneira o porquê aquele senhor entrou nu na mata. Segui meu caminho, já era muito tarde e não via a hora de chegar em meu destino. A escuridão tomou conta de toda a mata, e a rua já estava virando carreiro. Até que a única coisa que tinha à minha frente era mato. Fiquei sem entender o motivo daquele senhor ter apontado para a estrada que não me levava a lugar nenhum. Não demorou muito, senti uma forte pancada na traseira do meu carro. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, somente a escuridão. Então resolvi sair para fora para ver o estrago, e não estava acreditando no que estava vendo. A lateral do meu carro estava toda amassada, e tinha a marca de 4 garras que, além de amassar, ainda rasgaram a lataria. Olhei para todos os lados, não via nada, e nem ouvia nenhum barulho. Então, quando firmei um pouco mais meus olhos na escuridão, pude ver que tinha algo me observando na mata. Aquilo estava abaixado atrás de algumas moitas. O que me observava tinha olhos bem amarelos. Eu conseguia sentir um cheiro muito forte de enxofre e carniça. Então comecei a ouvir aquilo que estava na mata grunhindo para mim. Voltei devagar para o carro, entrei e peguei minha arma. Não sabia o que era aquilo, mas se aquilo viesse em minha direção eu iria descarregar minha arma. Liguei o carro e no momento em que fiz a volta, pude ver que aquilo parecia um grande cão negro. E para minha surpresa, tão logo arranquei com o carro, aquilo se colocou em pé. Nesse momento o medo me tomou. Aquilo veio em minha direção. Acelerei o carro. Aquela besta do inferno vinha me acompanhando pela mata. Quando eu cheguei novamente naquela bifurcação, aquela coisa se jogou novamente no meu carro, que acabou desligando. Peguei minha arma, saí para fora do carro e descarreguei naquele maldito lobisomem. Os tiros que consegui acertar naquilo foi o suficiente para fazer aquele demônio cortar a noite com gritos horríveis. Aquilo correu para a mata. Eu voltei para o carro e no momento que eu estava tentando fazer o carro funcionar, aquela besta se aproximou novamente. A porta do carro estava aberta. Aquilo mordeu meu braço e me tirou de dentro do carro. Se eu não lutasse pela minha vida, aquilo iria me matar. Os murros que eu dava naquela coisa não iriam fazer aquilo me largar. Ao contrário, só irritava ainda mais aquela besta. Aquele maldito lobisomem balançava sua cabeça da mesma forma que um cachorro quando está puxando um pano. Então fui lançado longe. Meu braço foi rasgado por completo. E se aquela fera investisse novamente na minha direção, então fui lançado longe. Meu braço foi rasgado por completo. E se aquela fera investisse novamente na minha direção, eu não iria aguentar. Me arrastei até o carro, peguei a arma, sentei no chão, ficando com as minhas costas na lataria do carro, só à espera daquela maldita fera. Ela estava por perto, pois o cheiro de carniça estava forte. Eu tinha apenas 2 tiros. Meu coração batia forte. A dor no braço era demais. Não vou mentir, eu chorava de medo, de dor e também por achar que iria morrer naquele lugar. E mais uma vez aquele maldito lobisomem estava à minha espreita. Podia ouvir os passos na mata e grunhidos. No momento em que tentei me levantar, aquela fera me atacou novamente. Dessa vez mordeu a minha perna e estava me arrastando para dentro da mata. Eu só tinha 2 tiros e foi certeiro. Aquilo me largou e saiu correndo pela mata gritando muito. Eu não aguentei e acabei desmaiando. Acordei alguns dias depois dentro de um hospital. Após ter me acordado,
e estar um pouco melhor, o médico me explicou que devido à perda de sangue muito grande, induziram-me ao coma. Meu estado era bastante delicado. Minha perna tinha as marcas dos dentes daquela fera, mas meu braço, além de ossos quebrados, ainda tinha dilaceração. O médico reconstituiu meu braço inteiro. Foi por pouco que não amputaram. Aí me veio a curiosidade, como cheguei naquele hospital? O médico me falou que um rapaz que tinha me socorrido. Então veio a minha surpresa. Quem me socorreu foi o rapaz que eu pedi informação na cidade. Ele tinha me alertado. Ele decidiu fazer o mesmo caminho que eu. Ele sabia que eu poderia estar em apuros, e realmente estava. Eu devo a minha vida àquele rapaz. Se ele não tivesse me socorrido, hoje eu estaria morto. Boa noite. Olá a todos. Me chamo Ricardo. Sou guarda florestal há 12 anos e o que vou contar aconteceu comigo em 2015. Trabalhávamos em duas equipes, uma designada a fazer varredura por terra e a equipe que eu estava encarregada de fazer abordagem por água. Cada equipe continha cerca de 10 integrantes e tinha o dever de conter a pesca predatória e também a caça de animais silvestres. Somos do estado do Paraná e era um mês de fortes contenções. Era a época de Piracema e tínhamos o trabalho de fiscalizar e recolher materiais de pesca pesada e possíveis armas. Estávamos encarregados de fazer o turno da noite, pois muitos pescadores armavam redes ao longo dos rios e também era possível encontrar tarrafas e muitos outros equipamentos ilegais. E foi em uma dessas ocorrências que não somente eu, mas também boa parte da minha equipe acabou sofrendo com o ataque de uma fera que eu jamais imaginei que existisse. Tínhamos acabado de chegar em um acampamento, às margens do rio, e na abordagem constatamos que não havia ninguém. Havia somente uma fogueira acesa e muitos objetos espalhados em torno do local. Um dos soldados me chamou para averiguar a barraca, e quando olhamos o interior, notamos que havia sangue, e que possivelmente havia ocorrido uma luta corporal naquele local. Decidimos averiguar uma grande extensão da mata. Não sabíamos o que poderia ter acontecido ali. E a primeira coisa que concluímos é que alguém poderia ser refém de bandidos e poderia estar em apuros. A equipe toda se dividiu em 3 equipes, e cada equipe estava percorrendo uma parte da mata. Eu e mais 6 companheiros nos embrenhamos na mata. Outra equipe estava nas margens do rio e a terceira se dirigia até uma linha férrea e iria averiguar boa parte dela. O fato de sermos treinados e já termos algum tempo de experiência não impede que tenhamos medo e que fiquemos apreensivos. Não sabíamos com o que estávamos lidando, mas nunca imaginaríamos que teríamos que confrontar uma fera desconhecida por todos. Recebi uma chamada pelo rádio. Um dos homens que estava averiguando ao redor da linha férrea jurava ter visto um grande cão correndo para a mata, e que esse animal corria como uma pessoa, ou seja, em pé. Aquilo não era comum. O que aquele soldado falou não tinha procedência, mas ficamos alerta. Passando alguns minutos, a mata ficou totalmente em silêncio. Não se ouvia nada, nem grilos e nem outros animais noturnos. O único som era o vento soprando no galho das árvores. Então notamos que algo estava nos observando. Era possível ver uma sombra, muito grande por entre a vegetação. E tão logo aquilo percebeu que já tínhamos notado sua presença, começou a correr ao nosso redor. Era possível ouvir rosnados e galhos quebrando. O que estava na mata queria nos amedrontar e conseguiu. Aquilo fez com que caminhássemos até uma pequena clareira. E lá encontramos um pescador que se encontrava muito ferido. Chegamos à conclusão que era a pessoa que entrou em luta corporal no acampamento. E no momento em que estávamos prestando socorro, aquele animal saiu da mata e veio em nossa direção. Difícil dizer para vocês o que vi. Aquilo era totalmente surreal. Era um animal muito grande, tinha em seu rosto traços humanos.
que se mesclavam à aparência de um cão de porte grande. Seu corpo e braços eram muito fortes. Suas mãos eram deformadas e possuía grandes garras curvadas para dentro. E suas pernas pareciam pernas de uma pessoa, com pés enormes. Aquilo tinha os calcanhares alongados e davam a impressão de que as pernas eram quebradas para trás. Por um momento aquela coisa andou lentamente sobre o nosso redor, só nos observando. E no momento em que tentamos afugentar aquela coisa, aquilo acabou nos atacando. Eu recebi uma pancada tão forte que caí por entre alguns galhos. Os outros 6 soldados tentaram me ajudar, e como não andávamos com armas de fogo, puxaram de seus coldres tasers que usamos somente para conter alguns indivíduos que se descontrolam em nossa abordagem. Acreditem, foi a pior decisão já tomada. No momento em que aquela besta foi atingida, os gritos que aquilo soltou cortou a noite. Era horrível. Nunca ouvi nada daquela forma. E foi inevitável. Aquilo foi para cima dos soldados, que não tiveram chance alguma. Com grandes ferimentos pelo corpo e vendo que não teria chance, um dos soldados pediu ajuda pelo rádio. Acendeu um sinalizador para que as outras equipes nos encontrassem. Mas infelizmente no momento em que acendeu o sinalizador, aquela fera deve ter se sentido ameaçada e investiu um novo ataque sobre aquele soldado. Eu vi aquilo se colocar em pé. Correu em direção ao soldado e cravou seu dente sobre o ombro do soldado. Estava o carregando para a mata. Eu acabei desmaiando, perdi muito sangue. As equipes vieram ao nosso encontro e, com a ajuda de outros pescadores que estavam naquela região, foram atrás daquela coisa. O silêncio da noite foi cortado pelo som de vários tiros. Era possível ouvir os gritos que aquela coisa soltava. Não era muito longe de onde estávamos. E novamente o silêncio tomou conta da mata. Então consegui ouvir os pescadores e minha equipe vindo pela mata em minha direção. O soldado estava muito ferido, com o corpo todo retalhado, mas estava vivo. Eu pedi para me ajudarem a levantar, e perguntei que diabos era aquela coisa. Foi então que um dos pescadores que nos ajudou veio até minha direção. Eu me lembro como se fosse nos dias de hoje suas palavras. Senhor, parece loucura o que vou falar, mas acho improvável que já tenha visto o que viu hoje. Não é a primeira vez que esse cão do inferno vem atacando os pescadores nessa região. Mas hoje tudo acabou, nós o matamos. Eu, sem saber o que falar, tornei a perguntar: que animal era aquele? Todos nós olhamos o pescador, e por mais incrível que pareça, aquele homem falou para mim que aquilo que vimos e quase nos matou era um lobisomem. Então pedi para me levarem até a criatura. E quando chegamos no local, eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Era um homem que estava caído no lugar da fera, e estava vivo. Aquele homem olhou todos nós, sussurrava palavras quase inaudíveis. A única coisa que todos nós ouvimos e nos deixou sem nenhuma ação foi: obrigado por acabar com a minha dor. Então aquele homem morreu. Tudo isso parece ser loucura. Depois de todo esse acontecimento, muitos soldados pediram para ser afastados, e eu passei a tomar remédios controlados para controlar crise de ansiedade e também síndrome do pânico. Problema que nunca tive, mas em decorrência de tudo que me aconteceu, agora tenho. Boa noite.